Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar, mais um Boca no Trombone, a sua dose de informação sobre serviço público, aposentadorias, direitos do trabalhador e ambiente de trabalho. Você encontra aqui, além de outros temas, nas manhãs de domingo. Hoje temos a presença do Sindicato dos Empregados em Transporte Rodoviário de Carga Seca do Rio Grande do Sul. O presidente do Cinecarga, Paulo Barque, falará sobre como encaminhar o pedido de auxílio-doença ou auxílio-acidente quando houver um acidente na hora do trânsito. Você que está trabalhando, você caminhoneiro. Também contamos com a presença do contador André Monticelli. Ele irá abordar o refis da Copa. A doutora Letícia Prina vai trazer mais informações sobre o mundo do direito do trabalho. Isso tudo você confere no quadro Dica Trabalhista. Questões sobre aposentadorias, direitos do INSS, pensões a pedir, essas e outras dúvidas serão respondidas pelo nosso consultor na área previdenciária, o doutor Luiz Gustavo Ramos. No finalzinho do programa, mais uma edição do nosso quadro Proteção da Maturidade, com o nosso produtor, Jonathan Bittencourt. A terceira turma do TRF3, por unanimidade, confirmou sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral, por falha de sistema que provocou a suspensão de auxílio-doença a um trabalhador. Com o acórdão, foi confirmada a condenação da autarquia ao pagamento de R$ 3.473,15. A sentença definiu que a suspensão do benefício previdenciário ocorreu irregularmente, por falha na prestação do serviço, em razão de problema no sistema informatizado do INSS. Em decorrência da suspensão indevida do auxílio-doença, o autor foi privado da única fonte de renda. Incapacitado para o trabalho, restou impossibilitado de arcar com o próprio sustento por 2 meses e além do sustento do filho menor, atrasando suas contas, tendo o nome inscrito no Serviço Central de Proteção ao Crédito, conforme comprovado nos documentos. Tem que o dano moral se mostra evidente, pois o benefício previdenciário possui natureza alimentar, sendo desnecessária, portanto, qualquer exigência de prova concreta nesse sentido, afirmou o desembargador federal, relator Nery Júnior. Andou bem o TRF3 com o decisório, porque se mostrou evidente o dano causado pela falha no sistema do INSS. Logo, a indenização pelos danos morais é proporcional e adequada para o caso. Que decisões assim sirvam para a Previdência investir no seu aparato tecnológico. Com isso, cumprirá o dever da melhor prestação do serviço público. Vamos começar agora com as perguntas dos nossos telespectadores. Você que está em casa, interage conosco enviando a sua mensagem pelo celular 0 operadora 51 9959 2042, que está aí na tela da Band. E para os internautas, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@programaBocanotrombone.com.br. Não se esqueça de deixar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Quem está conosco na manhã desse domingo, deixa eu vir para cá para conversar com ele, é o doutor Luiz Gustavo Ramos. E a primeira pergunta, doutor Luiz, a Eliane lá de Gravataí. Tenho 47 anos e trabalho desde os 16 anos. Posso me aposentar? Será que já tem condições? Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos colegas. Bom dia aos telespectadores. Bem, a mulher pode se aposentar desde que comprove 30 anos de contribuição. Independente da idade que ela tenha, comprovados os 30 anos de contribuição, ela poderá se aposentar. No caso da nossa telespectadora, ela já conta com esse tempo necessário de contribuição, de modo que ela poderá sim se aposentar, basta que compareça a qualquer agência do INSS e protocole ali o seu pedido, levando consigo carteira de trabalho, documentos pessoais, comprovante de residência e assim poderá encaminhar o seu pedido de aposentadoria. Tá certo. Uma outra questão que chega lá de São Luís Gonzaga, olha só a nossa audiência aqui do Boca no Trombone chegando bem alto e forte aí no interior do estado. Um abraço, final do telefone 0924, tem o problema de saúde, 15 anos de contribuição e 56 de idade. Tem o direito à aposentadoria? O que quer saber o nosso telespectador lá de São Luís Gonzaga? Bem, aí estamos diante de uma situação em que é possível a concessão de uma aposentadoria por invalidez ou então
um auxílio-doença, dependendo da gravidade da doença da qual o telespectador é portador. Se o INSS constatar que o segurado está total e permanentemente incapaz para o trabalho, fará jus então à concessão de aposentadoria por invalidez. Se esta incapacidade ela for apenas temporária, fará jus então ao auxílio-doença. Para ambos os casos é necessário apenas que o segurado comprove a incapacidade e desde que esteja vertendo contribuições ao INSS, ou então naquele chamado período de graça, que é aquele período que mesmo sem estar contribuindo, o segurado continua protegido pelo sistema previdenciário. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ramos. Você segue mandando as suas perguntas, né? Utilize os canais de comunicação aqui da Band para participar. Vamos agora de Sinecarga? Vamos lá, vamos falar com o presidente Paulo Barck, né? Vamos tratar de um tema muito importante para os transportadores de carga seca do nosso estado, que é a questão dos acidentes em trabalho. Isso é o dia a dia, não é, presidente? Isso é uma rotina e que, na verdade, tem que ser prevenida por parte das autoridades, do poder público, né? Mas quando acontece, as precauções têm que ser por parte do próprio trabalhador para ele buscar os seus direitos, buscar a melhor forma de agir nesse momento. Não é isso? Obrigado por estar conosco no Boca no Trombone nesse domingo. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos colegas, os telespectadores. A importância hoje do registro do acidente, seja ele qual for, Solano, essa é a parte que a gente quer mais conscientizar a todos os motoristas, ajudantes de carga e descarga, enfim. Qualquer tipo de acidente, caiu do caminhão, não é aquele acidente trágico de trânsito que acontece às vezes, mas às vezes até no carregamento ou descarga, cai do caminhão, cai uma caixa em cima do pé, é importante esse registro. Se trabalhador com carteira assinada, o técnico de segurança ou o membro da CIPA tem que fazer esse registro. Por que esse registro é tão importante? Porque hoje as empresas não tomam todas as condições ou melhoram as condições de trabalho, de segurança na empresa, por não ter esse gráfico, essa estatística de tantos acidentes que podem acontecer. Se não trabalhador com carteira assinada ou trabalhador autônomo, ele pode ele mesmo fazer o seu registro em qualquer posto ou no médico que atendê-lo no pronto-socorro ou coisa parecida também pode fazer o devido encaminhamento já. E a partir desse momento, né, a gente pensando em outras medidas para se garantir benefícios para esse tipo de trabalhador, esse tipo de segurado. Dali para frente, é importante ele ter em mãos também a CAT, né, a Comunicação de Acidente de Trabalho, para poder encaminhar o pedido de benefício. Com certeza. Não só o atendimento médico é importante nesse horário, mas também a concessão do benefício, do pecúlio, onde dará a ele e a sua família o sustento durante esse tempo que ele possa ficar afastado. Isso chama-se comunicação de acidente de trabalho ou auxílio-doença acidentário, também chamado. Essa é a parte mais importante, que é a que vai dar o direito ao pecúlio dele, que é nas condições aquelas da média, que fazem perto da aposentadoria, o próximo ao cálculo da aposentadoria, para ser mais didático. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais com o nosso presidente Paulo Barck do Sinecarga. Agora, vamos conversar, vamos falar sobre tributação. André Monticelli vai falar sobre o refis da Copa, no nosso quadro O Minuto Tributário, da manhã desse domingo. André, uma satisfação tê-lo novamente aqui no Boca no Trombone. E o refis da Copa, vingou? É uma boa? Muita gente aderindo? Qual é o panorama atual? O que a gente pode transmitir para o telespectador gaúcho? Um bom dia. Bom dia, Paulo Solano. Bom dia, meus amigos da Band. No meio da nossa Copa, a nossa presidente, então, assinou a Lei 12.296, que muitos chamaram de refis da Copa, né? Antes chamado de refis da crise. O que quer dizer isso? Na verdade, o contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, poderá parcelar todos os seus débitos com a Previdência e todos os seus débitos vinculados à Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A pessoa física, menos informada, né, chamamos a atenção aqui, aquele contribuinte que tem seus débitos com o INSS, é uma boa oportunidade. Por quê? Porque o governo federal abre mão de 100% da multa e poderá chegar a 50%
dos juros. As empresas, né, nós estamos trabalhando agora exaustivamente nesses últimos dias, porque encerra em 25 de agosto o prazo para adesão. Sim. Então, isso realmente é uma oportunidade, digamos assim, ímpar e rara para as empresas regularizarem as suas contas com o governo e, a partir de então, retomarem as suas certidões, poderem participar de licitações, enfim, estarem com a sua vida tributária regular. Tá certo. Logo mais a gente conversa um pouco mais com o André Monticelli para falar sobre os temas da tributação. É a notícia que ele deu. Até amanhã, hein? 25 de agosto, você, empresário, pode aderir. Vamos às notícias? Agora é a hora do primeiro momento da notícia do Sindicato dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul. O IP possibilita que os pedidos de reembolso de anestesia sejam feitos pela internet. O Sinapers encaminha o pedido para que os associados que não têm acesso à internet basta entrar em contato pelo telefone 51 3211 2212. Observação: ao receber o comprovante de assistência médica prestada, verifique se consta o número da Guia de Autorização, o GA. Sem esse número, não é possível dar seguimento à restituição via internet. O reembolso é parcial, de acordo com o porte anestésico de cada procedimento. Esse é o primeiro recado do Sinapers no programa Boca no Trombone. Ok. Depois vamos falar mais sobre refis com o Cinecarga. Agora mais perguntas? Mais perguntas. Deixa eu vir para cá para falar um pouquinho mais com o Dr. Luiz Gustavo Ramos. Dr. Luiz, o Marco Sampaio de Porto Alegre. Fiquei 20 dias internado e estou aguardando perícia há 2 meses. Quero saber, recebo esses 2 meses se por acaso eu acabar não me encostando, não receber o benefício da Previdência? Bem, a primeira hipótese é do segurado ter reconhecido a sua incapacidade de trabalho e aí, obviamente, a Previdência Social pagará todas as parcelas devidas desde a data do acidente ou da incapacidade. O problema surge quando a Previdência não reconhece a incapacidade laboral. Neste caso, a responsabilidade pelo pagamento é da empresa. Cabe à empresa efetuar o pagamento. Ocorre que o empregador também muitas vezes não tem essa intenção de efetuar o pagamento, até porque não houve a contraprestação, não houve a prestação do trabalho. Nesse caso, infelizmente, estas demandas acabam aí batendo as portas da Justiça do Trabalho. Tá certo. Daqui a pouco mais questões que vão ser respondidas pelo nosso consultor, Dr. Luiz Gustavo Ramos. Vamos agora a um curtíssimo intervalo. Logo mais você vai conferir aqui no Boca no Trombone, sempre com informações importantes para você, aposentado, servidor público, trabalhador. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. Estamos de volta com mais Boca no Trombone. De cara, vamos com mais consultas previdenciárias com o nosso consultor da manhã desse domingo, o Dr. Luiz Gustavo Ramos. Siga mandando as suas participações, né? Vem para cá, vamos nessa câmera aqui, falar um pouquinho com o Dr. Luiz Gustavo. Olha só, o Aloís, lá de São Leopoldo, eu solicitei a minha ação de desaposentação em 2013. Tem previsão de julgamento no Supremo? O Supremo Tribunal Federal fez um papelão na semana passada, hein, Dr. Luiz Gustavo Ramos? Botou em pauta, só que botar lá, ó, na mesa para julgar, nada. Pois é, Solano, todos aguardávamos com enorme expectativa o julgamento do processo de desaposentação lá no Supremo Tribunal Federal, onde se encontra há mais de 4 anos aguardando um voto vista de um dos ministros. Foi anunciado que o processo seria julgado na semana passada, mas infelizmente o processo outra vez teve o seu julgamento adiado. Enquanto isso, milhares e milhares de ações ficam paralisadas nos tribunais, aguardando o posicionamento do STF. Então, diante deste cenário, a única resposta possível ao nosso telespectador é que
Infelizmente, não temos a menor previsão de quando será julgado este tema tão importante da desaposentação. Pois é. Infelizmente, né? Isso aí já era para estar resolvido há muito tempo. Agora é hora de informações do mundo do trabalho aqui no Boca no Trombone. Agora é hora de dica trabalhista. Vamos conversar com a doutora Letícia Prina. Doutora Letícia Prina, assunto do momento, né? Redes sociais, Facebook e etc. É verdade que o empregado pode ser despedido por justa causa por curtir comentários no Facebook? É bem isso? Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia a todos. Dependendo da situação, sim, é verdade. Nós tivemos um caso que foi julgado recentemente, tá? Um processo de 2012, em que o funcionário ele curtiu um comentário de um ex-colega de trabalho, um comentário ofensivo à empresa e uma das sócias, né, vindo a ser despedido por justa causa. A Justiça do Trabalho de primeiro grau confirmou essa decisão, né? Sim. E o Tribunal do Trabalho confirmou a decisão de primeiro grau, reconhecendo a justa causa desse trabalhador. Porque as pessoas elas têm que ter um cuidado com relação a isso, porque elas não sabem o nível, né, do que esse comentário ele pode se espalhar. Então, sim, dependendo da situação, claro que tem que analisar o caso, as provas, enfim, pode vir a ser despedido por justa causa. Uma outra questão que chega encaminhada pelo nosso e-mail, né, o contato @programaBocaNoTrombone.com.br, do Paulo, lá de Tramandaí. Minha esposa teve o nome veiculado no Google, né? Fez concurso, não passou e ficou lá o nome dela no Google. Ela tem direito a alguma indenização? Isso acaba acarretando algum prejuízo para ela? Depois disso, ela não conseguiu mais emprego. Configura algo aí a ser reivindicado na justiça, doutora Letícia? Não. Se a situação é essa colocada, não vislumbro um prejuízo. Claro que é uma situação que tem que ser analisada criteriosamente, ver o que realmente aconteceu, mas assim não gera prejuízo. Diferentemente da situação que nós falamos agora há pouco, da curtida, né, em que foi ofendido uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Aí sim gera prejuízo. Pois, nesse caso do Facebook, né, citado, isso com certeza deve vir a criar uma jurisprudência, porque no momento que o Facebook hoje é tão difundido entre as empresas, os trabalhadores até durante o dia a dia do trabalho, eles utilizam muito ele, isso pode vir ali na frente e fazer jurisprudência tanto nos tribunais superiores. Sim, né? Sim, com certeza. É um fato novo, né, que ainda tem que ser muito analisado, mas sim, daqui a pouco nós teremos jurisprudências bem concretas com relação a isso. Tá certo. Mais uma antes da gente concluir o nosso quadro. Olha só, em 2014 isso ainda acontece, gente. A Simone, lá de Canoas. Trabalhei durante 5 anos sem carteira assinada, com a promessa do contratante de assinar. Mas ao final do prazo que ele me deu, não pagou o combinado. Isso me entristeceu muito e acabei saindo da empresa. Quais são os meus direitos? O que eu faço? Qual é a saída aqui para a telespectadora, doutora Letícia? Bom, é uma pena ainda em 2014 isso está acontecendo, mas acontece, infelizmente. Bom, se não teve uma solução diretamente com o empregador, né, então a Simone ela deve procurar um profissional habilitado na área trabalhista, para analisar a situação dela, ingressar com uma ação trabalhista buscando seus direitos desses 5 anos em que ela trabalhou e não teve reconhecido nenhum deles, né? Então, vindo a ser reconhecido na Justiça do Trabalho o contrato de trabalho, o período que ela trabalhou, ela vai ter reconhecido os direitos dela, férias, 13º, fundo de garantia, entre outros. Tá certo. Obrigado, doutora Letícia Prina, sempre com as novidades do mundo trabalhista. Vamos conversar um pouquinho mais com o André Monticelli e mais refis da Copa e as informações sobre o tema para você, nosso telespectador. Deixa eu vir para cá agora para falar com o André. André, a gente estava falando no quadro anterior, né? E a quantidade de empresários que ainda não aderiram a esse refis, ela é muito grande, é relevante? Falando em termos de Rio Grande do Sul, ainda há muitas empresas que, sim, até amanhã, como você colocou, dia 25 de agosto, podem vir a aderir a esse refis?
Bom, Paulo Solano, na verdade é o seguinte, nós tivemos agora, em 30 de julho, um refis que se encerrou comportando todos os débitos até 2008, dezembro de 2008. Então, boa parte das empresas, né, já aderiram a esse refis, né? Ocorre que de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, muitas empresas também ficaram devendo seus impostos, enfim. Sim. E esse refis da Copa, então, veio, digamos assim, buscar essa outra parcela que não havia sido incluída. Então, a grande maioria das empresas já estavam com as suas contas pré-prontas, né? Somente aguardando o canetaço aí da nossa presidenta, né? Então, eu creio que a correria maior agora é no sentido que esse novo refis veio com uma novidade. O outro não precisava dar entrada. Sim. Este refis, sim, ele precisa. Dívidas até 1 milhão é necessário que se dê entrada de 5%. Esse 5% de 1 milhão poderá ser parcelado em 5 vezes. De 1 milhão a 10 milhões, 10%, e assim sucessivamente até 20%. Tá? Eu acho que o que é importante colocar para o telespectador é que não perca a oportunidade, porque a redução ela é significativa. Relevante. Relevante. Eu vou dar um exemplo que eu lembro desta semana. Uma pequena empresa que devia alguma coisa em torno de 1 milhão e 400 para parcelar a sua dívida em 180 meses, ou seja, 15 anos, essa dívida baixou para 850 mil. Então, nós estamos falando aí de algo em torno de 30%. Né? Então, não se imaginava até poucos dias a empresa ter condições de pagar uma parcela. E essa empresa ficou com uma parcela próxima de 5 mil reais. Então, as empresas devem procurar os seus responsáveis técnicos e aderirem logo. Boa dica do doutor André Monticelli aqui no nosso quadro Minuto Tributário. Obrigado, André. Espaço de mais de notícias agora a ASS-TBM, Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. O partido da ASS-TBM são os interesses dos servidores de nível médio da BM. Nossa luta não é ideológica, mas pela dignidade dos homens e mulheres que diuturnamente arriscam suas vidas em prol da sociedade gaúcha. Este é o recado da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar no programa Boca no Trombone. Para fechar a participação do Cinecarga no programa de hoje, vamos bater mais um papo com o presidente Paulo Barque. Presidente, no bloco anterior a gente estava falando da questão dos cuidados, né, que o trabalhador tem que ter, ir ao médico, procurar a sua CAT. O Cinecarga, nesse sentido, ele oferece um aparato, ou seja, qual é, nesse momento de dificuldade, o que o sindicato oferece para o trabalhador, aquele que está sindicalizado? Bem, o sindicato hoje dispõe lá de uma técnica previdenciária, que pode auxiliar no encaminhamento ou preenchimento, se for necessário, do próprio requerimento, né? E pode até auxiliar a própria empresa, haja visto que hoje tem empresas com pouco número de funcionários que às vezes até não tem esse discernimento do preenchimento do requerimento. Também ela pode auxiliar. Isso está lá todos os dias, de segunda a sexta, na sede do sindicato à disposição. Mas eu queria aqui ressaltar, Solano, ainda se possível, a todos os nossos trabalhadores do nosso ramo rodoviário de carga, a importância que tem de eles fazerem um registro, seja através do sindicato, seja através da CIPA da sua empresa, para o próprio governo começar a tratar melhor esse tipo de coisa. Haja visto que hoje até as próprias perícias demoram 4, 5 meses para acontecer. Esse trabalhador, às vezes, fica sem trabalhar e sem a proteção da própria Previdência. Então, a importância que tem de fazer esse registro para a gente conseguir mostrar que temos um grande número de acidentes ainda e que possa o governo melhorar esse atendimento. Sem dúvida. E o Cinecarga está ao lado aí dos trabalhadores na parte de transporte e carga seca. Presidente Paulo Barque, muito obrigado pela sua participação do Cinecarga aqui no Boca no Trombone na manhã desse domingo. Mais questões foram encaminhadas pelos nossos telespectadores na manhã desse domingo, 9959-2042 ao nosso torpedo, as mensagens de celular e pelo e-mail contato@programaBocanotrombone.com.br.
Não esqueça, hein? Bota o seu nome e a cidade onde você está falando. Doutor Luiz Gustavo, deixa eu vir aqui para falar com você. A Bruna, lá de Eldorado do Sul. Trabalhei na colônia dos 14 aos 18 anos. Como devo proceder para resgatar esses anos para a minha aposentadoria? Bem, o período trabalhado na agricultura, em regime de economia familiar, ele pode ser utilizado para fins de aposentadoria junto ao INSS. É possível computar o período a partir dos 12 anos de idade. Então, a partir do momento que o segurado completou 12 anos de idade, já pode começar a computar. E pode computar o tempo até, no máximo, julho de 1991. Então, esse interstício dos 12 anos de idade até o ano de 91 pode ser utilizado para aposentadoria. Necessário que tenha algum documento comprovando o efetivo exercício da atividade rural dos membros da família. Obviamente que o documento não precisa estar em nome daquele segurado que vai se aposentar, porque não há que se exigir que uma criança, um jovem de 12, 13 anos tenha documentos em seu próprio nome. Serve então qualquer documento em nome do pai, em nome da mãe, em nome de algum dos membros da família. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ramos. Você que mandou a pergunta e por acaso não foi respondida hoje, calma, semana que vem vai estar aqui também prestes a ser respondida pelos nossos consultores no Boca no Trombone. Pequena pausa, já voltamos com o nosso quadro Proteção da Maturidade e mais interatividade. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. Mais Boca no Trombone, agora falando sobre uma proposta muito interessante para os nossos idosos, com o nosso produtor, Jonathan Bittencourt. Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que inclui o turismo no conjunto de direitos fundamentais aos idosos, assim como a educação, a cultura e o esporte. O texto determina que o poder público crie políticas de turismo e estimule a oferta de serviços aos cidadãos com 60 anos ou mais. A proposta tramita em caráter conclusivo, ou seja, quando não precisa passar pela aprovação do plenário, apenas pelas comissões designadas na Câmara. O projeto será analisado pelas comissões de turismo, de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça e Cidadania. Tá aí mais um Proteção da Maturidade aqui no Boca no Trombone. Ponto final nessa edição, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. A reprise você confere depois no Facebook. Basta procurar por Programa Boca no Trombone, curtir e conferir. Visite o nosso site, programabocaноtrombone.com.br. E não esqueça, da nossa versão lá na Band AM, todos os sábados, agora durante o horário eleitoral, das 8h20 às 10 da manhã, aos sábados na Band AM. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV.